Voltamos com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde agradável, quentinha, de outono ainda, de inverno ainda, de inverno ainda aqui em Campo Grande. Gente, a primavera tá chegando, já tá dando sinal, né? A gente já vê os nossos ipês floridos por aí, o rosinha, o amarelo. Sinal de que a primavera tá chegando e logo a gente vai trazer coisas boas para vocês aqui também. Por que não? Uma dica de como fazer arranjos de flores com essas flores da época, para enfrentar uma mesa de jantar. O que vocês acham? Deem dicas para nós aqui, para podermos trazer novidades, dicas bacanas de ajeitar uma mesa. O que vocês querem saber? Vamos preparar aqui para o programa Sempre com Você. E deixa eu agradecer também o carinho de você que é Milit, que mantém essa obra de evangelização. Só quero lembrar você que se você não colaborou ainda com a gente nesse mês, dia 5, sua revista deve estar chegando se não chegou, tá? Não se preocupa. Caso não chegue, ligue para nós, que nós vamos ver o que está acontecendo. O importante é que você seja fiel, mantenha a sua colaboração para mantermos a nossa programação no ar, tá bom? Parece ser meio direto isso que eu estou dizendo, né? Mas a verdade é essa. Sem a colaboração dos nossos milites, a fidelidade de cada um deles, nós não podemos manter essa obra de evangelização. E antes de eu começar o meu bate-papo sobre direito agrário e meio ambiente com a Andréa Ribeiro, convido você a ver a nossa dica de hoje, para viver melhor. Aprenda a cada dia. Você tem que treinar seu cérebro para ficar alerta. Você não tem que ler um livro por dia para aprender todos os dias. Aprenda com seus erros, aprenda com as pessoas ao seu redor. Esteja aberto para o que eles podem lhe ensinar. Muito bem, gente, eu tenho que cortar esse muito bem, viu? Você que tá em casa é fã, Antonielli, tudo ela fala muito bem, né? Então voltamos aqui do nosso quadro para viver melhor. E eu recebo com muito carinho mais uma vez a Andréa Ribeiro. Eu não posso falar muito dela, porque eu acho ela uma boneca, sou fã dela, do trabalho que ela desenvolve. Gente, para quem tá em casa, quer saber um pouquinho mais dessa área do direito, é direito agrário, né? É só seguir ela no Instagram, Direito em Movimento AR. Gente, ela fala de tudo, ela tem vídeos, tem um link pro canal do YouTube. E para nossa área aqui, pro Mato Grosso do Sul, é uma área muito grande que tem muito a ser conversado, né, Andréa? Bem-vinda! Agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que, como você falou aqui, né, no nosso estado, predomina muito, mas também tem muitas dúvidas, né? Tem poucos especialistas e é necessário esclarecer alguns pontos, porque sempre geram polêmicas mesmo. É verdade, hoje o nosso tema é direito agrário e meio ambiente, que parece que são coisas que não se misturam, né? A gente fala, não, como que a gente vai falar de direito agrário? Como que a gente vai falar de cuidado com o meio ambiente? São coisas que não batem, né? E a gente vai desmistificar isso hoje aqui. Por isso o convite para você, viu? E aí vamos começar então, primeiramente definindo o que é direito agrário, o que é direito ambiental, existe correlação entre eles? Então, existe até uma vertente que fala direito agroambiental, né? Porque assim, são ciências jurídicas distintas, sim. Ocorre que, na prática, elas se entrelaçam no cotidiano, no dia a dia, nas relações, não tem como a gente separar. Inclusive, na universidade, a gente até fala que o direito é uno, né? Ele só se separa a título de conhecimento, né, na docência. Na prática, realmente, existem correlação. Ocorre que, para um direito ele ser considerado uma ciência jurídica, ele deve ter princípios próprios. E o direito agrário e o direito ambiental, eles possuem. A grosso modo, dizendo assim, o direito ambiental, ele seria a relação do homem com o meio ambiente. Já o direito agrário, ele seria a relação do homem com a terra, com as atividades agrícolas. Então, veja, o direito ambiental, ele procura o equilíbrio da relação do homem, do desenvolvimento humano, com o meio ambiente. Já o direito agrário, ele procura esse equilíbrio de desenvolvimento econômico da atividade agricultura, ou pecuária, ou silvicultura, com o homem. Sendo um pouquinho técnica, trazendo um pouquinho para o direito agrário, ele é considerado uma ciência privada e pública, de direito privado e público. Por quê? Porque ele faz relação a uma propriedade, mas ele é um recurso natural, que é de todos. Então, seria uma questão mista, ao passo que o direito ambiental não, ele é público. Então, para você estar submetido ao direito ambiental, você não precisa ter uma propriedade. Entendeu? Então,
diz respeito, por exemplo, àquela terra que eu tenho, mas o meio ambiente como um todo, Exatamente. e eu como coparticipante na preservação desse meio ambiente também. Exatamente. E aí a questão do direito agrário, muito se fala assim, mas é questão fundiária somente. Não, não é questão fundiária somente, né? Hoje em dia a gente precisa relacionar as atividades que são feitas na terra. Então, existe essa distinção. Até fiz um vídeo sobre essa questão de não existir a disciplina do direito agrário nas universidades, que não é obrigatória, o que é uma pena. Não existe, então, para quem quer se especializar que nem você, tem que ir para outros aspectos, outros lados, estudar e encarar. Não é uma disciplina obrigatória nas universidades. Então, as universidades, elas colocam se entenderem necessário. E existem pouquíssimas. E é facultativo, né? Então, optativa, disciplina optativa. E tem disciplinas tais, você pode escolher ou não. O acadêmico pode escolher ou não para a grade dele ainda. Isso é uma pena, porque não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro, né? A gente tem atividade do primeiro setor, então a gente precisa ficar atento a isso. Agora, Andréia, a gente sabe que muito se fala de meio ambiente, a gente ouve falar muito de meio ambiente, no sentido de que a gente tem visto uma sociedade buscando mais sustentabilidade, há uma preocupação, a gente fala com água potável, né, com a própria Amazônia que a gente vai falar daqui a pouco, tá calor, né, corta mais uma árvore, aquela história toda. Parece que tem se criado uma visão diferente disso. E a impressão que eu tenho é que as pessoas interpretam como se o agronegócio atrapalhasse o desenvolvimento da questão ambiental. O que eu queria saber de você, né? O direito agrário, o direito ambiental, eles existem o quê? Para garantir, por exemplo, que um progresso, né, de um crescimento agrário e tudo mais, aconteça sem prejudicar o meio ambiente? Esse é o ideal, é para isso, é a busca deste equilíbrio. Eu sempre digo assim, se as normas existentes, elas forem cumpridas, este equilíbrio, ele irá existir. E todo mundo vai sair ganhando, vai ser um jogo de ganha-ganha. Ocorre que nem tudo que se tem na lei é cumprido. Então, ocorrem essas questões e conflitos de interesse, né? Tudo deve ser analisado sob alguma ótica. Né? E cada caso um caso. E cada caso é um caso. Não tem como ter extremos, tratando-se do direito agrário, do meio ambiente, do direito ambiental. Porque o nosso país é extremamente extenso, as realidades são totalmente diferentes. Por exemplo, a forma de atuação de um advogado aqui na região centro-oeste, do mesmo de direito agrário, no Nordeste, pode ser totalmente diferente. Porque as atividades lá podem ser outras. Então, a atuação é diferente. É um país muito grande. Então, essa polaridade de agronegócio versus vida sustentável, ela precisa ser quebrada. Porque qual que é o ser humano em sã consciência que ele vai ser contra, ou melhor, vai ser a favor da destruição da natureza? E existe um contrassenso muito grande. São vários paradigmas que precisam serem quebrados, Antonelli. Mas eu acredito que nada é a força. Tudo tem que ser muito bem esclarecido, né? A população, durante muito tempo, ela foi informada de que o agronegócio ele estava acabando com isso, com aquilo, sem mostrar o outro lado, o motivo. E as pessoas que estavam fazendo o outro lado, elas estavam trabalhando, elas não estavam se preocupando em juntar argumentos para combater. E aí crescemos por anos achando que o agro ele é um inimigo. E eu sofro com isso também, né? Às vezes eu recebo muita retaliação, recebo comentários ofensivos, e-mails, por conta de atuar para produtores rurais. E não tem nada a ver, o produtor rural, ele preserva, né? Inclusive, há pouco tempo, acho que no final do ano passado, a Embrapa, ela fez um estudo em que mostrou que as nossas terras, elas são extremamente preservadas, que não tem o desmatamento que se diz ter. E foi duvidado, vamos dizer assim. E deixou claro que o produtor rural era o profissional que mais preservava no mundo, a profissão. Né? Não é bombeiro, não é professor, não é advogado, é o produtor rural. Pois bem, nesse tempo que, será que a Embrapa está certa? É uma instituição do Brasil. A NASA fez o mesmo levantamento e constatou, com uma margem pequena ali de 0,3, 0,2 de diferença. Então, veja, o Brasil, ele protege, nós precisamos nos unir e saber como que a gente vai fazer para crescer todo mundo junto. Todo mundo quer comer bem, todo mundo quer comer sem defensivos, todo mundo quer ter uma água limpa, né? Não existe isso, não é economia,
precisamos rever muitas coisas. Agora, Andréia, a gente falou que o tempo era rápido e o tempo corre mesmo, né? Deixa eu perguntar para você. Eu vou até pular essa questão do Estatuto da Terra, né, o Código Florestal, que isso daí também eu acho que se a gente colocar lá no nosso amigo de busca, a gente vai ver, pode ler, né, pode achar até comentários com relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do uso do agrotóxico, né? Como que a gente entende essa relação com o agro para não prejudicar a sociedade como um todo? E para a gente entender, porque a gente teve dados que foram levantados, que foram liberados mais de 270 agrotóxicos e que a gente só come comida com agrotóxico, Então. né? E é algo que, ao mesmo tempo, se for como todo mundo pensa e como é divulgado, o agrotóxico faz mal. Será que eu estou comendo agrotóxico? Isso faz mal para o meio ambiente também. Mas e aí, como é que a gente faz esse contraponto, esse balanço? É muito delicado. Agrotóxicos é quando o defensivo agrícola é usado em demasia, em excesso. Aí ele se torna um agrotóxico. Fora disso, ele é um defensivo agrícola. Eu costumo dizer que a utilização dos defensivos ela é tão necessária quanto a gente tomar um remédio quando estamos doentes. Porque a planta adoece. A planta, ela sofre pragas, nós somos picados, por exemplo, por bichos. Então, nós tomamos medicamentos, as plantas necessitam. Ocorre que é necessário verificar a dose disso, né? Existe norma para isso. E aí, você pergunta, e a questão da sociedade, né? Faz mal para a sociedade? Temos e devemos que olhar esta situação por 3 óticas. Por quem consome o alimento, por quem produz o alimento e por quem mora nas regiões que são produzidos os alimentos. Em todas essas situações, Antonieles, se forem observadas as doses, a forma de tratar, a forma de manipular tudo isso, não causa prejuízo. Não causa. Seria uma ignorância permitir que esses defensivos agredissem o meio ambiente, sabendo que a longo prazo nós não teríamos mais nada. É ilógico. Né? Quem são essas pessoas que defendem a todo custo? Não existe isso. É uma ideia plantada. E isso é desde sempre? Porque a impressão que a gente tem, que a gente ouve falar até dos mais antigos, é assim, na minha época não tinha tanto assim, não precisava tanto disso. Mas a gente sabe que, por exemplo, tá mais calor, né? A gente sabe que tem menos chuva. Você tocou né? num ponto primordial. Você falou no início também a respeito dos defensivos que foram liberados, né? Foram 41 defensivos liberados. Mais da metade desses defensivos liberados, alguns estavam há 15 anos esperando serem liberados por questões burocráticas aqui do Brasil. Então, veja, nos demais países eles já eram utilizados, não tinha novidade. Salvo engano, eram apenas 7, foram 7 novos, né? Que foram agora. Os demais já são utilizados nos outros países. Quando se fala assim, será que o Brasil está utilizando mais do que deveria, que antigamente não precisava, essa questão toda, devemos analisar que o mundo é outro. Ok, o mundo é outro. Um estudioso chamado Norman, que ganhou o prêmio Nobel por criar os defensivos agrícolas, ele ganhou o prêmio Nobel porque a estatística era de que a população do mundo iria passar fome, em proporção ao crescimento da população e dos alimentos. Então, veja, ele é um benéfico, mas ele tem que saber, eu não estou aqui dando apologia, não, eu compro orgânicos, gente, não é isso. A questão é que a gente tem que saber que, quem que compra orgânico, por exemplo? Somos nós, de classe média. Você falar, quem tem um poder aquisitivo melhor. Tem gente no mundo que não tem o que comer, então é melhor comer que tem algum defensivo do que passar fome, do que morrer de fome. E antigamente era diferente. As políticas públicas eram diferentes, porque o homem ele vivia mais no campo. Hoje está todo mundo na cidade, não tem como falar, não tem como comparar, temos que comparar com a realidade que temos. Só para você ter uma ideia, hoje, com a produção de orgânicos que temos hoje no Brasil, ela não alimenta São Paulo uma semana. Não alimenta. Por quê? Porque o nosso clima é tropical, e isso é excelente, porque nós temos uma diversidade maravilhosa, mas somos extremamente suscetíveis a pragas. Em outros países que têm um período de frio, esse frio ele esteriliza a terra, vamos dizer assim. Nós aqui não temos isso. Inclusive, quem planta soja sabe que tem o vazio sanitário, que a gente tenta moldar essa questão do frio que tem lá fora, para dar essa esterilizada na terra, tentar moldar, entendeu? Então, assim, são muitas questões. Ocorre que, somente agora, com a mídia, com a internet, as pessoas que estão produzindo estão preocupadas em deixar claro
que não é assim que funciona, né? Que não é bem assim. Eu sou do norte, eu sou de Rondônia. Então, eu morei no Rio de Janeiro, eu vejo as realidades totalmente diferentes e dá para comparar. Não tem vilão e mocinho. Tá todo mundo no mesmo barco. Agora essa questão, até pra gente encerrar, das queimadas. A gente tá falando de agrotóxicos, eu vou pular de um assunto pro outro, porque eu acho que é importante a gente passar por essa questão da queimada, né? A gente tem ouvido, hoje mesmo uma cúpula tá se reunindo, o pessoal tá preocupado, porque a Amazônia ela não é do Brasil, né? Nós temos também outros países que também, né, fazem Isso parte. é um problema. E aí a gente, então tá todo mundo se reunindo, todo mundo mete o bedelho, todo mundo fala tudo, né? E é uma questão que de fato está preocupando a gente, essa questão da queimada na Amazônia, por exemplo? Olha, é uma questão que existe sempre. Eu comentei nos meus stories, eu não sei se você viu. Vi. No norte não existe primavera, verão, outono e inverno. Lá é muito quente ou é muito sol. Todos os anos queima, como está queimando agora, Antonielli. Eu morei lá boa parte da minha vida, eu sei como é. O céu fica cinza de tanta fumaça. Quando chegar em janeiro, eu vou até pedir para os meus parentes me mandarem foto, que alaga o Rio Madeira, que é o afluente do Rio Amazonas, ele entra na cidade. Então a água penetra muito. São climas totalmente diferentes. E em relação à queimada, queimou próximo à cidade. Por isso que teve essa repercussão toda. E o marketing é tudo, né? Veja, aqui em Mato Grosso do Sul, a queimada deste ano foi quase o dobro do ano passado. E ninguém fala da queimada aqui em Mato Grosso do Sul. Fala da Amazônia. E as nuvens de São Paulo já deixaram claro, já saiu na mídia que não foi do Amazonas também, né? Foram dos países vizinhos, Chile, Paraguai, Bolívia, não tem como vir de lá. Então, as pessoas, às vezes, elas ouvem alguma coisa e o sensacionalismo, ele chama muita atenção, é muito fácil você passar para frente. Ocorre que isso, ele é agravante para o nosso país. Agrava, dificulta o desenvolvimento. As pessoas, elas estão achando que o mundo é dividido, o Brasil é dividido. Não, não é. Somos todos uma coisa só. Só que a gente precisa se preocupar com essa questão da queimada, Precisa se preocupar, né? com Porque toda certeza. a gente sabe, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, que você acabou de dar esse dado. Eu viajei para Corumbá, tem 2 semanas, na beira da estrada, tudo queimado. Mas aí eu te questiono, tá queimando por quê? É o agro que tá queimando? A gente, às vezes, né, tem o fator físico, se você tem um espelhinho, algo que ilumina, tá muito quente, reflete na mata seca. Porque hoje o agronegócio, para ele poder produzir mais, ele não precisa de desmatar. A tecnologia é maravilhosa. Tem máquinas que elas jogam os defensivos exatamente nas pragas, não precisa ficar pulverizando. É muito desenvolvimento. Então, porque, como chegaram a mim falando, você tem... eu toquei, né? Não, pode falar. A gente tem que parar de comer carne para parar de desmatar. Olha, temos que parar de comer carne porque assim vai desmatar menos e aí não terá... É uma sucessão de falta de conhecimento. E essa pessoa é do meu convívio, eu expliquei para ela. Mas, de fato, não dá pra gente viver explicando isso. Então, as pessoas têm que se prontificar a colocar informações corretas, né? Não ideológicas. E aqui, como eu estava falando para você nos bastidores, a gente não está aqui para defender ninguém, somos Brasil, né? Quem está certo, quem está errado, é extremismo, não é? Tem que existir um meio termo, temos que andar juntos, né? Andréia, deixa sua mensagem, então, assim, final pra gente, que direito agrário e meio ambiente dá para andar junto? Dá, precisa, é uma questão de equilíbrio. Se não desse para andar juntos, eu acho que eu não trabalhava. Porque é difícil a gente trabalhar com quem não acredita, né? Eu acredito tanto no direito agrário quanto no direito ambiental. É extremamente possível fazer esse equilíbrio. Precisamos abaixar os ânimos, ler, entender, ter conhecimento e esclarecer a quem ainda não sabe como que funciona. Andréia, muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, segue a Andréia lá no Instagram, Direito em Movimento AR. Tá? Aí lá ela tem um link do YouTube, né? Você tem um canal. Qual que é o nome do YouTube? É Andréia também? Não, é adv.andreia Ribeiro. adv.andreia Ribeiro. No YouTube ela grava vários vídeos. Você pode mandar sua pergunta, ela responde as perguntas. Ela é excelente para isso, tá bom? Andréia, obrigada mais uma vez. Agradeço o carinho e a disponibilidade de estar aqui com a gente. Tá bom. Nós vamos agora então ver a nossa frase do santo e eu já vou fazer o sorteio para vocês. Jesus é realmente fundamental. Sem ele, nada teria sentido.
Santo Inácio de Loyola. Fundamental, gente. A gente fala assim, mas eu tô fraco na fé, mas permanece, meu irmão. Se você não tem fé, as coisas caminham de forma pior, te garanto, viu? Então, com a nossa fé, a nossa luta diária, a gente vai desenvolvendo o nosso espiritual. Como diz a frase, né, com Jesus, tudo acontece, Jesus é fundamental. Vamos sortear então o nosso fone de ouvido, o brinde da Workstation aqui pro programa Sempre com Você. Ó, eu mudei, tirei a mão pra vocês não falarem que eu tô segurando um papel, ó, vamos lá. Pegar este aqui. Vamos ver então quem vai levar. É a Lucimar Correia Mota. Acho que a Lucimar já levou um brinde aqui, hein, gente? Olha só, sortuda. Lucimar Correia Mota, do Jardim Aerorancho, vai levar o nosso fone de ouvido aqui do programa Sempre com Você. A Catarina vai entrar em contato com você, tá, Lucimar? Para te explicar direitinho como que você faz para retirar esse brinde lá na Workstation. Gente, eu vou ficando por aqui, lembrando vocês que, ó, amanhã, olha quem que vai estar aqui. Sobe o som, sobe o som. Sobe o som, sobe. Cosme vai estar aqui no programa Sempre com Você, animando a nossa tarde de sexta-feira, falando do show da solidariedade que acontece nesse sábado lá no Recanto São João Bosco, tá bom? Vamos dançar Homenzinho Torto, vamos dançar Espalha aqui, o Cosme tá na área. Eu adoro essa música. Vamos dançar, um tal de pop. Então, meu programa vai estar bem animado e eu espero você, tá bom? Sexta-feira animada aqui no Sempre com Você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, tchau, tchau.